Veja no Parlamento Brasil. Moradores protestam contra projeto de mineração na Serra do Curral, em Minas Gerais. Paraná cria milhares de empregos para pessoas negras. Santa Catarina investe no cultivo de macroalgas. Caso Prevent Sênior continua sendo acompanhado por parlamentares em São Paulo. Bicentenário da Independência, a história preservada nos arquivos do Senado. Câmara dos Deputados reabre as portas para visitação guiada. Maranhão tem altas expectativas para o turismo no pós-pandemia. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Colinas, vales, mata fechada, campos verdejantes. Esse é o cenário na Serra do Curral, em Nova Lima, a cerca de 20 quilômetros de Belo Horizonte. A serra, que é cartão postal de BH, é também alvo de uma disputa. De um lado, a empresa de mineração Tamisa, que recebeu do governo do estado licença para explorar o minério de ferro no local. Do outro, moradores e ambientalistas que protestam contra o empreendimento. Eles alegam que haverá impactos ambientais e culturais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais está analisando uma PEC para o tombamento da Serra do Curral em nível estadual. A área já é tombada pelo município de Belo Horizonte e também pelo IPHAN, que é nacional. O tombamento estadual garantiria a preservação. Uma comissão de deputados visitou o local. A Comissão de Administração Pública visitou a Serra do Curral. O objetivo foi conhecer de perto a área que pode ser usada para mineração. A empresa interessada já teve o aval da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas a obra enfrenta resistência. O local é um dos cartões postais de Belo Horizonte e também se estende pelos municípios de Nova Lima e Sabará. A gente tem aqui exatamente a parte onde eles vão colocar as principais cavas, né? A gente tem um raio de dano de pelo menos 3, 4 quilômetros e a expansão dos danos que a Empabra, que está aqui atrás de mim, já provocou, né? E aí a gente vai ter o Pico Belo Horizonte ilhado entre o que seria essa cava norte, a cava oeste e a cava da Empabra, que já existe aqui, e a cava da Águas Claras, que já está do outro lado. Você está impactando do ponto de vista ecológico, você está impactando do ponto de vista visual, tanto para Belo Horizonte quanto para Nova Lima, apesar deles falarem que Belo Horizonte não vai ser impactada, mas o lado de Nova Lima vai ser fortemente impactado. Seu Renato conta que nasceu e mora na região. Ele reforçou as críticas. Aqui não tem condições de ter mineração, porque aqui é uma área de mata nativa, nós vamos perder muito bicho, vamos perder a serra, que isso aí é patrimônio histórico. A área a ser usada pela mineradora se concentra no município de Nova Lima e, segundo entidades que participaram da visita, passa de 100 hectares, ou seja, 100 campos de futebol. E os impactos sociais, culturais e ambientais atingiriam também as outras cidades abrangidas pela Serra do Curral. O primeiro grande impacto é a água. Aqui é onde é que forma as cangas, onde tem a grande armazenagem da água da região metropolitana. Isso sendo destruído, está sendo destruída a água. Segundo risco muito grande é as explosões que vai ter na região. Aqui próximo estão as barragens que estão com nível prestes a romper. Qualquer tremor de terra pode levar a esse rompimento, que levaria a um colapso total da água de Belo Horizonte, visto que atingiria Bela Fama, onde capta principalmente a água. Segundo grande impacto é os impactos relacionados à cultura. Essa serra já devia estar tombada, é patrimônio histórico cultural do povo mineiro e, portanto, essa destruição significa um boicote ao processo de tombamento da serra. E a população vai ser também atingida
atingida pela poeira, que vai inundar toda a cidade aqui, né? Está muito próximo. A gente sabe que a corrente dos ventos leva a poeira para toda Belo Horizonte praticamente. Quem está mais próximo vai sofrer bastante com os caminhões, cerca de 400 caminhões por dia saindo daqui com minério. Nós temos o risco à adutora. Acima da adutora estão sendo instaladas 3 bacias de contenção de sedimento, iguais àquela da Valorec que rompeu no começo do ano. E o empreendedor ele foi taxativo de falar que não existe um plano de emergência, caso haja um dano na adutora. Em vez da mineração, as entidades defendem o tombamento da serra em nível estadual. A visita reuniu movimentos sociais e lideranças políticas. Para a deputada Beatriz Cerqueira, que pediu a visita de hoje, as críticas ao empreendimento permanecem. Bom, só demonstra a ilegalidade da tentativa de minerar a Serra do Curral. Tem impactos irrecuperáveis, portanto, a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito, porque nós precisamos entender e investigar como é que esse licenciamento aconteceu e como é que o licenciamento acontece antes do tombamento. Isso já foi nos dito em audiência pública pelo presidente do IEFA. Iniciado o tombamento, não há que se falar em nenhum licenciamento. Santa Catarina cultiva macroalgas e o Paraná consegue aumentar o número de vagas de emprego para a população negra. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Saúl Dorval da Silva, falou durante o grande expediente da Assembleia Legislativa sobre a implementação do Plano de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná. A iniciativa já fez aumentar o número de vagas de emprego para negros. O plano foi lançado ano passado, no dia 19 de novembro do ano passado. Então nós temos aí quase 7, 8 meses, que já deu frutos. Nós conseguimos, no Paraná, avançar na empregabilidade da população negra, ou seja, 37% acima da média, ou seja, mais de 100 mil empregos criados, 30% disso dá uma média de 37 mil empregos para pretos e pretas. A média acima da média nacional que o CAGED deu e o DIAES está dando, 15% a média nacional. Aqui no Paraná, para a empregabilidade da população negra, que isso é muito importante, é 37%. No Paraná, são 3 milhões de negros, 28% da população do estado. O Conselho de Promoção da Igualdade Racial foi criado em 2013 e é tripartite, formado por 14 membros da sociedade, 14 integrantes do governo e 2 deputados, Goura e Tadeu Venere. Mas foi do deputado Luiz Cláudio Romanelli a iniciativa de convidar Saúl Dorval da Silva, presidente do Conselho, para usar a tribuna da Assembleia Legislativa no início da sessão plenária. E, indiscutivelmente, eu tenho falado aqui na Assembleia da aplicação do princípio aristotélico, que é a forma de se fazer a leitura correta do que prevê o direito de igualdade que está na Constituição da nossa República. O princípio da igualdade está fundamentado na seguinte lógica: aos desiguais, um tratamento desigual na exata medida da sua desigualdade. Nós sabemos que a população negra que veio escrava da África, ela teve e tem tido historicamente muito menos condições de se desenvolver de qualquer outro povo que chegou até o nosso país. Por isso que nós temos que ter políticas afirmativas que promovam a inclusão e deem oportunidades para que essa população efetivamente possa avançar. É o reconhecimento do movimento social negro, Isso é uma luta histórica do movimento social negro, não é do Saúl Dorval, também é do Conselho, mas sim da luta histórica do movimento negro. Se não fosse o movimento negro, nós não conseguiríamos avançar tanto como nós estamos avançando. Nós, no Paraná, somos 75 mil militantes do movimento negro, No país, cerca de 700 mil militantes do movimento negro. Então, é a luta histórica da população negra e do movimento negro. Uma macroalga nativa de regiões tropicais do continente asiático e que há alguns anos é produzida aqui no Brasil, no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, já está sendo cultivada com sucesso também no litoral catarinense. Maricultores do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, planejam produzir cerca de 50 toneladas da Capa ficus alvarezi somente neste ano. As algas deverão ser moídas e transformadas em biofertilizantes, mas também podem ser usadas nas indústrias de cosméticos, têxtil e de alimentos.
O deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia do Parlamento, comemorou em plenário a produção da macroalga em Santa Catarina. O parlamentar lembrou que o processo para a concessão das licenças de produção se estendeu por anos, com a autorização final concedida em 2021. É uma conquista muito importante, fazia mais de uma década que Santa Catarina estava pleiteando essa liberação. Nós trabalhamos junto com a Assembleia, com a bancada federal, os nossos senadores, criamos uma comissão mista aqui na Assembleia, a qual presidimos, e conseguimos essa liberação no início de 2020 pelo IBAMA e início de 2021 já a liberação do IMA, e agora nós já temos no Ribeirão da Ilha uma fazenda em produção em larga escala da macroalga. Já deu certo, já está funcionando, é uma indústria promissora, tem tudo para crescer e ser um fator de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de fortalecimento da economia da maricultura catarinense. Representantes de vítimas da Covid-19 foram ouvidos na Câmara de São Paulo por integrantes da CPI da Prevent Senior e por senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os parlamentares querem que as irregularidades atribuídas à operadora de saúde não caiam no esquecimento. As duas CPIs, a da Câmara de São Paulo e a do Senado, pediram indiciamento de pessoas ligadas à Prevent Senior. Os participantes voltaram a relatar os procedimentos e tratamentos adotados pela Prevent Senior que culminaram na morte de pacientes com Covid-19. O objetivo do encontro foi colher relatos sobre vítimas atendidas pela operadora, prestar apoio aos familiares dos mortos pela doença e discutir os desdobramentos das investigações conduzidas tanto pela CPI da Prevent Senior da Câmara de São Paulo, quanto pela CPI da pandemia do Senado. As duas CPIs foram fundamentais para que o peso político e econômico dessa empresa não soterrasse as investigações, uma vez que a Prevent Senior foi palco de um conjunto de crimes que desafiam todo o sistema de saúde do Brasil e mesmo no exterior, pela gravidade do que ali aconteceu. Então, a presença dos vereadores da CPI da Prevent Senior e dos senadores da CPI da Covid são um elemento fundamental para que a impunidade não se estabeleça, para que o Ministério Público cumpra a sua obrigação de fazer uma investigação séria, independente, profunda e denuncie os crimes ali cometidos. Vereadores e senadores presentes avaliaram o encontro como positivo para a análise dos desdobramentos do caso e para que o tema não caia no esquecimento. É muito importante que a gente possa trocar experiências de como fazer o acompanhamento das conclusões das duas CPIs, né? Principalmente em relação ao Ministério Público Estadual, que tem um procedimento aberto e que a gente espera que seja positivo no sentido de fazer justiça, né? E de punir os responsáveis que tiveram a proposta de indiciamento. O assunto não termina porque ainda a gente tem resquícios desse maltratamento, dessa forma errônea, dessa forma equivocada, dessa forma criminosa de tratar a ciência, né, como um todo. Tem que continuar vigiando, mesmo porque não nos satisfez a conclusão do inquérito policial aqui no caso Prevent Senior. Nós entendemos, e é por isso que queremos ouvir, sobretudo as vítimas da Prevent, qual a opinião, qual a percepção deles. Nós, pelas informações que nós temos, faltou ao inquérito policial se detalhar mais nas minúcias do material probatório que se tinha. Eu acho que o trabalho foi muito bom, muito sério. Teve momentos muito importantes de revelações, inclusive que a própria CPI não tinha conseguido mostrar à população. Acho que o resultado também foi muito positivo, o indiciamento daquelas pessoas e, portanto, eu acho que foi um trabalho que valeu a pena, complementou aquilo que nós não tivemos tempo suficiente para aprofundar. E a nossa preocupação agora é que os órgãos de controle, em particular o Ministério Público, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, possam cumprir a sua parte, levar até as últimas consequências essa investigação. No
No terceiro episódio da série especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, você vai conhecer os arquivos e a Biblioteca do Senado. É lá onde ficam guardadas obras e documentos importantes que retratam o processo de emancipação do nosso país. A reportagem é de Roberta Cruz. Quando Dom Pedro deu o célebre brado retumbante às margens do rio Ipiranga e proclamou que o Brasil estava se separando de Portugal, o Senado brasileiro ainda não existia. O Senado da República, que sucedeu ao Senado do Império, evidentemente, ele possui um acervo riquíssimo sobre esse processo histórico da emancipação do Brasil, da independências do Brasil. Entre as preciosidades da Biblioteca do Senado está um livro do artista alemão Johann Moritz Rugendas, que retratou o Brasil na década de 1820. O Rugendas ele é também considerado um cronista. Então ele não está só reproduzindo, mas ele está comentando a imagem. Então nós temos ao fundo os navios negreiros, né, o desembarque e aqui a mesa de negócios. Na barca desembarcando, há uma pessoa negra portando o chamado barrete frígio, símbolo da liberdade e que na Revolução Francesa torna-se também símbolo, representação da República e da liberdade desejada na Revolução Francesa com o símbolo de Marianne. Existe essa possibilidade, claramente, do Rugendas ter colocado o escravizado com o barrete frígio, né? Porque, na verdade, sem a escravidão, não teria havido a adesão de muitas das elites locais e regionais para a independência do Brasil. Então, o Brasil do século XIX não quis resolver o problema da sua escravização dos negros porque isso dava lucro. Os dados, os números, a realidade mostram que o povo negro continua sofrendo. As correntes não foram rompidas. Os negros são os miseráveis, da sua maioria, né? Os pobres, são os vulneráveis e miseráveis. E nesse cenário de caos, a mulher negra ainda é a mais atingida e ganha o melhor salário. Na entrada do arquivo do Senado, uma pintura de Rubens Evalos retrata as leis que levaram à abolição da escravidão. E, no centro da tela, as musas guardiãs da memória. Memória que é preservada entre papéis neutros para conter a ação do tempo e só pode ser tocada com luvas, como a ata que registra a primeira sessão legislativa. Isso aqui é a certidão de nascimento do Senado. Ele é a ata da primeira sessão legislativa. Quando a gente fala em eventos históricos, como a independência do Brasil, a gente pensa logo na data. Mas as datas são apenas dias, como os dias dessa agenda. E os eventos, eles levam muitos dias para serem construídos e depois têm desdobramentos. Portugal só reconheceu o Brasil como nação independente em 1825, depois de assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, determinava um pagamento em libras esterlinas e hoje está guardado no arquivo do Senado. Grande parte da biblioteca da Casa Real Portuguesa, coisas de valor incalculável, passavam a ser do Império do Brasil e não mais do Reino de Portugal. Então, se dizia que aquilo era uma indenização por parte dos tesouros da Casa Real terem ficado para o Brasil. As estantes repletas de volumes de papel continuam sendo protegidas e preservadas nas condições adequadas. Além disso, hoje muitos documentos já nascem digitais. A gente só não vê os papéis sendo acumulados, né? A tendência é que a gente veja os papéis sendo acumulados cada vez em menor quantidade, porém o volume informacional é exponencial. E essa informação também, eventualmente, possui um valor histórico e também precisa ser preservada para que daqui a 200 anos uma outra geração possa conhecer essa produção do Senado atual. Eu acho que isso é motivo para uma grande celebração. E, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos a autocrítica
a base, o fundamento para avançarmos no campo social, conquistarmos mais espaço com competitividade baseada em educação de qualidade, com uma sociedade mais justa, com recursos cada vez aplicados com maior zelo, enfim, conquistando a paz com o desenvolvimento. Este é o momento que nós estamos vivendo em 2022, segundo centenário da nossa independência. Você vem a Brasília ou mora aqui e nunca veio ao Congresso Nacional? Olha, você tem que vir, viu? É uma experiência incrível. É aqui que muita coisa importante é decidida para o país. Antes da pandemia, cerca de 15 mil pessoas visitavam o Congresso Nacional por mês. Durante o período de isolamento social, o serviço foi interrompido. Mas agora, a visitação guiada está de volta e é gratuita. A Câmara dos Deputados reabriu a visitação institucional guiada depois de 2 anos fechada por causa da pandemia de Covid-19. As visitas ao prédio do Congresso Nacional podem ser espontâneas, ou seja, a pessoa vem à Câmara e é incluída em algum grupo que sai de hora em hora a partir das 9h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Ou mediante agendamento no site www.congressonacional.leg.br/visite. É possível conhecer as regras de acesso do dia. Normalmente, nos fins de semana, nos feriados e nas segundas e sextas-feiras, as visitas estão liberadas. O acesso é gratuito. Em geral, as terças e as quartas são reservadas para instituições de ensino com agendamento prévio. Gisélia Azevedo Rodrigues, uma das mediadoras do programa de visitação institucional da Câmara, contou que é fundamental destacar para os visitantes o papel do Legislativo. A importância do Poder Legislativo, né? O papel de legislar, fazer e aprovar as leis, de fiscalizar e, sobretudo, de representar o povo brasileiro. A gente que é servidor se sente muito feliz de receber as pessoas aqui e falar sobre isso, da importância da representação, né? Para que todos possam se sentir um pouco representados aqui. Falamos sobre a importância do voto consciente, sobre a importância da democracia, né? Da representação popular. Então a gente está muito feliz de poder falar sobre isso, voltar a falar sobre isso. O programa de visitação do Congresso Nacional foi criado em 1998. Nesses 24 anos, mais de 2.600.000 pessoas já passaram pelos corredores da Câmara e do Senado Federal. São cerca de 15 mil pessoas por mês. Os visitantes, eles adoram conhecer o Congresso Nacional, a arquitetura. É monumental o palácio, o plenário da Câmara, o plenário do Senado, as obras de arte, tudo isso brilha os olhos de quem visita aqui o Congresso e chama muito a atenção. Eles querem saber como funciona, como os deputados votam, onde eles sentam, se cabe todo mundo, né? São perguntas que sempre questionam pra gente, mas poxa, tem cadeira para todo mundo aqui no plenário da Câmara? Então essas questões são curiosidades que as pessoas veem na televisão e aproveitam a visita, aproveitam esse momento para tirar dúvidas, para conhecer, mas certamente as obras de arte e a arquitetura do Oscar Niemeyer são o grande destaque da visita. Às segundas, quintas e sextas-feiras, as visitas podem ser agendadas também em inglês, espanhol, francês ou libras. Então, se você ficou interessado em conhecer o prédio do Congresso Nacional em Brasília, acesse o site www.congressonacional.leg.br/visite para tirar as suas dúvidas. E seja bem-vindo! Nessa onda de retomada das atividades pós-pandemia, o Maranhão espera a visita de milhares de turistas e já planeja mais voos para o estado. A contribuição do setor para a economia é reconhecida pela lei que instituiu o Dia Estadual do Turismo. Foram 2 anos difíceis para o turismo em todo o Brasil, mas o crescimento do setor está de volta. O Maranhão, por exemplo, voltou a ser o destino dos visitantes. E as expectativas é que 2022 seja um recomeço promissor para as atividades turísticas. A expectativa é muito boa.
E o calendário que está aí pela frente é auspiciareiro, né? Nós vamos ter as festas juninas, logo em seguida teremos o calendário de férias de julho e um verão pela frente. Aqui no estado, existe uma data especial para celebrar o Dia do Turismo. É o dia 8 de maio. A comemoração entrou no calendário oficial depois da aprovação da lei de autoria do deputado estadual Zito Rolim. A lei reconhece o segmento do turismo como gerador de emprego e renda. E de fato é. Este diretor de agência de turismo destaca que os negócios melhoraram com a retomada do setor. O turismo é o que mais movimenta a atividade, não só no Brasil, no mundo, né? Se os gestores pensassem o que é o turismo, realmente eles investiriam muito mais para que gerasse muito mais emprego. Quem vem de fora e quem mora aqui também está procurando os polos turísticos do Maranhão, em especial a região dos Lençóis Maranhenses. Segundo o diretor da agência de turismo, São Luís também tem entrado nos roteiros. Nós somos uma indústria turística aqui no Maranhão, né? A gente tem aí os polos que são muito bem divulgados pelo setor público, que nas feiras divulgam todo esse produto que a gente tem aqui. A Secretaria Estadual de Turismo anunciou uma novidade, a expansão dos voos para o Maranhão, o que deve impulsionar mais ainda o setor. A expectativa para esses meses é de recebermos aqui, só através da linha aérea, mais de 450 mil visitantes. Isso sem falar nos outros modais, tanto no terrestre como em outras possibilidades. O Maranhão é lindo demais, né, gente? E esses lençóis, então? Um espetáculo. Olha, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve. E tem o velho e-mail. Manda mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau.